digamos assim, nos libertamos, né, da quarta corrente que nos aprisionava, e agora a gente entrou numa nova jornada, que é a jornada das janelas dos céus abertas sobre a nossa vida. Bom, vamos lá, povo de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar: você sabe o porquê dessa expressão abrirei as janelas dos céus? Você tem conhecimento assim do porquê existe esta expressão, esta frase, né? Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos tamanhas. Você sabe exatamente o porquê dessa expressão, por que ela existe, em qual momento ela foi proferida? É uma expressão bíblica, não foi criada, não. Ela é uma expressão bíblica. A gente vai começar a tratar hoje, povo de Deus, de um assunto que é muito importante, mas é um assunto que ele é, assim, muito delicado, porque as pessoas costumam evitar esse assunto e criticar em vez de procurar aprender, mas é crucial para que os céus se abram sobre você. Por isso que o nosso tema, a gente vai começar hoje com esse tema aqui, olha, as chaves para a abertura das janelas dos céus, tá? A chave para a abertura das janelas dos céus, povo de Deus. Mas para que a gente possa entender sobre essa chave, sobre essa abertura, a gente vai fazer uma leitura e aos poucos o pastor vai fazer um ensinamento sobre a leitura. E é muito importante. A leitura está no livro de Malaquias. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 11. Você vai aprender porque dessa expressão, né? Abrirei as janelas dos céus, desta frase, né? Porque Deus falou isso. Em que momento as janelas se abrem? Para quem as janelas se abrem? Para todos, todos terão as janelas abertas, todos têm direito a ter os céus abertos, derramando bênçãos sem medidas. Qual é a consequência daqueles que não têm as janelas dos céus abertas? Então, a gente vai aprender isso tudo e vai ser de uma importância tremenda. O primeiro dia tem que ser esse, porque tudo que vai acontecer no restante dos 6 dias depende do que a gente vai aprender hoje. Amém? Então, as chaves para abrir as janelas dos céus. Malaquias 3, do versículo 6 ao 11. Então, acompanhem, por favor, a leitura e vocês vão começar a compreender. O Senhor começa dizendo assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso que vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Muito bem, a gente vai continuar a leitura. Eu só quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Percebam que o início dessa nossa leitura, Deus está se dirigindo ao povo, primeiro dizendo: eu não mudo, eu não tenho 2 palavras. Amém? Ele começa dizendo isso: eu não tenho 2 palavras, eu tenho uma palavra só, eu não mudo. E aí ele diz assim: é por isso que vocês, filhos de Jacó. Sabe, povo de Deus, eu acho essa expressão muito interessante, muito reveladora para mim.
Porque normalmente a Bíblia utiliza a expressão filhos de Israel, mas especificamente aqui o Senhor utiliza a expressão filhos de Jacó. Por isso que vocês não foram destruídos, filhos de Jacó. E ele está especificamente aqui chamando a atenção para a desobediência dos filhos de Jacó. Por que que Deus não chama aqui especificamente o povo de filhos de Israel? Qual é a intenção do Senhor de chamar a atenção aqui para os filhos de Jacó? Porque, povo de Deus, presta atenção, Jacó e Israel sendo a mesma pessoa, mas eles tiveram dois comportamentos distintos, de maneira que eles podem ser comparados a duas pessoas diferentes. Amém? Presta bem atenção para você ver se você consegue compreender o ensinamento. Jacó é aquela pessoa que também representa a minha vida, representa a sua vida. É aquela pessoa antes de conhecer, de ter um encontro com Deus. Jacó sou eu, Jacó é você, antes de ter um encontro com Deus. E por que filhos de Jacó? Porque o Jacó não era convertido. O Jacó não era obediente. O Jacó, ele enganava as pessoas. Ele enganou o pai. Ele enganou o irmão. O Jacó é a representação daquela pessoa que não tem temor, não tem respeito, não confia nas promessas de Deus. Quem está entendendo? É a pessoa sem um encontro com Deus. Então, filhos de Jacó, Deus está aqui sendo bem direto que aqueles ali, aquele povo ali com quem ele está tratando, não é o povo que ele quer como filhos. Não são os filhos do Israel. Quem é Israel? Israel é o Jacó transformado. Israel é o Jacó convertido. Ficou claro, povo de Deus, ou ficou difícil de entender? Vocês compreenderam direitinho? Jacó é a pessoa que não mudou, que não teve uma transformação, que não teve um encontro com Deus. Ela pode até ser crente, ela pode até ser católica, ela pode até ser religiosa, mas ela não teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro com a igreja, com a religião, com a Bíblia, com a comunidade, mas ela não teve um encontro com Deus. Ela não é Israel. É aquela convencida. Vocês lembram quando o pastor ensinou sobre convertidos e convencidos? O Jacó é o convencido. Por quê? Porque ele era filho de Isaac, neto de Abraão, os pais deles eram convertidos. Então, é aquela pessoa que ela acha que ela é de Deus, mas o comportamento dela não é de Deus. Olha como tem muito ensinamento para a gente aprender. Primeiro versículo. Então Deus está aqui falando, vocês só não foram destruídos ainda, ou filhos de Jacó, porque eu tenho palavra. É interessante, né, povo de Deus, a gente parar para pensar nisso, que o que Deus está dizendo é que a gente só está vivo pela misericórdia dele, porque se dependesse mesmo de nós, a gente estava perdido. Ele não muda. Ele não tem duas palavras. Então, é nessa verdade que eu quero que você se apoie. Deus não tem duas palavras.
Vamos continuar a leitura. E aí ele diz assim: voltem para mim, que eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam: e como voltaremos? Aí ele começa agora, ó, presta atenção. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? E aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda, olha como isso é forte, meu povo querido, a nação toda está me roubando. Meu Deus, meu povo, isso é muito tremendo. Isso é algo assim, misericórdia, povo de Deus, assim. Eu vou deixar aí na tela, que é para você guardar isso no seu coração, meu povo querido, porque isso é forte demais. Todas as vezes que eu faço essa pergunta para as pessoas, elas normalmente, elas não sabem responder, ou elas dizem que não é possível, né? Olha, o homem pode roubar a Deus? Aí as pessoas: não, pastor, não pode, não pode. E aqui Deus está dizendo, ele pergunta a mesma coisa: o homem pode roubar a Deus? E ele diz: sim, pode. Vocês estão me roubando. E me pergunta: mas a gente está roubando em quê? E o Senhor diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Povo de Deus, se você pegar e for fazer uma pesquisa sobre esse período do tempo de Israel, vocês vão perceber que foi um período de muita escassez, de muita pobreza, onde Israel estava passando por um momento financeiro muito ruim. Por quê? Porque a plantação não estava produzindo, os animais não estavam, procriando, eles estavam numa dificuldade financeira muito grande, o povo em geral, o país. Mas isso tudo tem uma consequência: a desobediência. Deus passou naquele período a olhar para eles não como filhos de Israel, daquele Jacó transformado, mas como o Jacó que enganava o pai, enganava a mãe. E olha que interessante, povo de Deus, olha que interessante. Jacó enganava o pai, enganava o irmão. Não é bem a mãe, o pai e o irmão. E quando você não obedece a Deus, você acha que está enganando o pai. Você pensa, mas não está. E aqui, meu povo querido, vocês vão ler o livro de Malaquias todinho. Ele não é tão grande, mas ele tem grandes revelações. Na verdade, o livro de Malaquias, ele chama o povo para um conserto. E esse conserto passa muito pelo fato da pessoa ser fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Por que, pastor, que esse conserto passa por isso? Porque o ser humano, o povo de Deus, ele é muito materialista. Se Deus não conseguir fazer você confiar nele nas questões materiais, dificilmente você confiará nele em outra coisa.
Vocês podem ver que falar de oferta, falar de dízimo é a coisa mais difícil dentro da igreja, é a mais complicada, é a mais criticada. Ninguém reclama, ninguém critica se o pastor falar que Deus pode curar, que Deus pode expulsar demônios, que o Senhor pode restaurar um casamento. Não, o pastor vai ser aplaudido. Se o pastor disser eu vou orar, olha, o seu casamento vai ser restaurado, seu marido vai voltar para casa, isso não tem problema nenhum. Se o pastor disser eu vou orar, você vai ser curada, Jesus vai te libertar desse câncer, dessa diabetes, oh glória a Deus. Mas se o pastor começar a falar assim, olha, Deus vai prosperar você, Deus vai tirar você dessa miséria, Deus não quer que você seja essa pessoa pobre, necessitada, Ele quer que você seja uma pessoa próspera. Olha, os próprios irmãos, talvez outros pastores, vão chegar juntamente com as pessoas que nem da igreja são e vão começar a criticar e falar que não é isso, Deus não veio para trazer isso, Jesus não morreu para trazer riqueza, Jesus não está preocupado, o cristão verdadeiro não está preocupado com coisas materiais, como se nós fôssemos extraterrestres, que vivêssemos num mundo imaginário em que a gente não come, em que a gente não dorme, a gente não mora, a gente não veste, então a gente não precisa de nada disso. Você, como cristão, não tem que trabalhar, a companhia de luz não cobra luz sua, a companhia de água não te cobra água, o teu, como é que se chama? Oh Deus, o dono da casa, né? O proprietário da casa, o teu senhorio não te cobra aluguel, porque você é cristão, ele não vai cobrar aluguel. Você pode ir no supermercado, fazer a compra que você quiser, que não vão te cobrar, porque você é cristão, não existe isso. Então, o mal, Satanás, ele começou a trabalhar nisso para que as pessoas não compreendessem que você precisa sim que as janelas dos céus se abram para que as chuvas de bênção caiam sobre a sua vida, mas que se você não fizer um concerto com Deus, se você não deixar de ser Jacó para se tornar Israel, você não terá essas janelas abertas. Você pode ficar triste, você pode ficar chateado, alguém pode pregar outra coisa, e a escolha é sua, de acreditar ou em quem acreditar. Mas a verdade é que a Bíblia não muda. Ele já começa dizendo, eu, o Senhor, não tenho duas palavras. Eu não mudo. Então vamos começar entendendo aqui, o Jacó, ele enganava as pessoas. O Jacó, sem um encontro com Deus, enganava as pessoas. O Jacó, com um encontro com Deus, a primeira atitude, olha bem, povo de Deus, por que Deus começa aqui com dízimos e ofertas? A primeira atitude do Jacó convertido era se preocupar com a casa de Deus. Nós iremos tratar disso amanhã, para você compreender direitinho, mas a primeira atitude do Jacó convertido foi: de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E esta pedra, olha a preocupação dele, esta pedra que eu utilizei como travesseiro vai ser a tua casa. E ele pega a única coisa que ele tem, que é uma botija de azeite, e dá como oferta. Você está entendendo, povo de Deus, a diferença de uma pessoa convencida para uma pessoa convertida? Quem está conseguindo compreender? Assim que uma pessoa se converte, ela entende a necessidade da obra de Deus, da casa de Deus. Assim que uma pessoa ela se converte, ela entende que a casa de Deus não existe sem ela. Não existe.
Aí você vai encontrar aquelas pessoas que não são convertidas, povo de Deus não são, que vão querer dizer assim: não, mas Jesus não precisava de dinheiro, e Jesus disse: dai de graça o que vocês receberam de graça, e vão utilizar versículos para justificar a sua incredulidade e o seu apego ao que é material. Olha que coisa. Mas se você vai e começa a ler a Bíblia, você vai ver que Jesus pedia oferta, que as pessoas sustentavam ele com suas ofertas, que ele tinha um tesoureiro, que por acaso o tesoureiro era um Jacó, um filho de Jacó, que apesar de andar com Jesus, nunca se tornou um Israel, que era Judas. E a Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que era colocado na sacola, na salva. Alguém está conseguindo compreender o pastor? Perceba que somente andar com Jesus não torna você um Israel. Você pode andar anos e mais anos como fez Judas e não ser um Israel, continuar sendo um Jacó, o que engana, e que na verdade engana a você mesmo e não a Deus. E isso aqui, povo de Deus, é um motivo de reflexão, ó. Ele está dizendo: voltem para mim, presta atenção, voltem para mim, que eu me volto para vocês. Então perceba, meu povo querido, que é uma coisa automática. Você não pode querer que Deus se volte para você se você não se volta para Ele. E que acompanha de novo. Como a gente vai voltar? Estão perguntando: pode um homem roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E vocês perguntam: mas como a gente está te roubando? E o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. Por causa disso, vocês estão debaixo de uma maldição, porque vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí você então vai perguntar, ou as pessoas vão utilizar essa palavra para dizer assim: ah, então Deus castiga, pastor? Então Deus é vingativo, pastor? Quer dizer que se eu não der, olha só como é que vão falar para você entender. Quer dizer que se eu não der dinheiro, quando uma pessoa utilizar essa expressão, der dinheiro, você pode ter certeza que é filho de Jacó. Todas as vezes que você ouvir uma pessoa utilizar essa expressão dar dinheiro, é filho de Jacó. Por quê? Porque o filho de Israel não fala dinheiro. Porque para ele não está dando dinheiro. Ele está dando o dízimo. Ele está derramando o azeite para que haja o sustento da Betel, da casa de Deus. Ele nunca vai olhar o dízimo e a oferta como dar dinheiro, mas como a responsabilidade, como filho, como servo, como serva de Deus. E Deus não é vingativo. Quando Deus diz: vocês estão debaixo de uma maldição, Ele não está dizendo que Ele vai amaldiçoar. É muito simples, povo de Deus. Quem me assistiu no culto das 18 horas essa semana, que a gente está ensinando sobre ser tu uma bênção, o pastor ensinou quando Deus disse assim: estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele diz assim: escolham a bênção para que vivam. Então, quando a pessoa ela faz a escolha dela de roubar a Deus,
É ela que está fazendo a escolha pela maldição e não Deus que está amaldiçoando ela. Não é Deus. Ela está escolhendo desobedecer. Ela está escolhendo não ser fiel a Deus. E quando você desobedece a Deus, você deixa a porta aberta para que o mal possa entrar na sua vida através das suas finanças. Eu já expliquei aqui que uma das portas mais frágeis, exatamente pela infidelidade do povo, é a porta financeira. Porém, é a mais perigosa, porque através da porta financeira, o mal entra na vida inteira. Eu gosto, povo de Deus, de comparar como uma casa. Você pode ter uma casa muito bem segura, você tranca todas as portas, mas se você esquece a porta dos fundos, por exemplo, lá atrás, aberta, se a pessoa entrar pela porta lá da sua casa, lá atrás, ela não consegue ir na casa inteira? Ela vai conseguir chegar no seu quarto, ela vai conseguir chegar na sala, no quarto dos seus filhos. Não importa se a porta que você deixou é uma portinha pequena, sem importância. Se é uma porta que dá acesso à sua casa, ela tinha que estar fechada. Então tem gente que pensa assim: olha, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas você é dizimista? Ah, não, eu não sou dizimista não, mas eu ajudo as pessoas, eu faço caridade. Não, peraí, você está confundindo as coisas. Fazer caridade não tem nada a ver com você ser fiel a Deus. Fazer caridade é a obrigação de um cristão, ter amor ao próximo, você estender a mão para ajudar as pessoas. Isso não tem nada a ver com você ser fiel a Deus, tem a ver com você ser cristão. E uma coisa não substitui a outra. Não é porque eu sou dizimista que eu não devo fazer caridade ou ser solidário. E também não é porque eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, que eu tenho que ser infiel ao meu Deus. Isso é muito sério, povo de Deus. Quando a gente não segue, o Senhor disse que a gente está debaixo de uma maldição. E isso é importante para você entender que às vezes as coisas não dão certo porque essa porta da sua vida está aberta e o mal tem acesso à sua vida. Porque se ele prejudicar a sua vida financeira, ele vai prejudicar a sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida familiar, sua vida espiritual, sua saúde, porque quando a gente começa a ter problemas financeiros, abala tudo. Só quem passa por isso sabe o que o pastor está falando. Abala tudo. Você fica completamente abalado. Amém? Então, ele vai continuar falando. Preste atenção que eu vou continuar lendo para você ir compreendendo. Ele diz: vocês estão debaixo de uma grande maldição porque estão me roubando a nação inteira. Aí ele vai continuar dizendo assim: olha, povo de Deus, presta atenção, para vocês compreenderem direitinho. Ele vai dar a solução. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Não é uma vez, não é de uma coisa, é de tudo ao depósito do templo, para que haja o mantimento ou o sustento da minha casa. Veja bem para que serve o dízimo. E olha como é incrível isso. Ele diz assim: ponham-me à prova. Olha a que ponto chega a situação e como você ser fiel a Deus é importante, que ele diz: ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, olha que coisa, se eu não vou abrir as comportas dos céus, as janelas, né, e derramar sobre vocês tantas, olha que lindo, tantas bênçãos, que vocês nem terão onde guardá-las.
Que maravilha! Abrirei as janelas dos céus, que olha, vocês serão mas tão abençoados, que vocês nem terão onde guardá-las. Mas ele não para não, e ele diz assim: por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Veja a solução para o nosso trabalho prosperar, para a gente ser abençoado. É um conserto, povo de Deus. Ser dizimista não é apenas dar dinheiro como as pessoas pensam, mas é um conserto com Deus. É você se voltar para Deus, é você entender a tua importância como ovelha, como igreja. É você saber que para que a casa de Deus possa se manter, precisa de você. E o que é a casa de Deus se manter? Povo de Deus, é você ter onde você orar, onde você buscar. É o local onde você chora, é o local onde você derrama o seu coração, é o local onde você busca a presença de Deus, é o local onde Deus dá livramento para a sua família. Vocês já aprenderam, eu já ensinei, aqui é o nosso campo de batalha, é aqui que o milagre acontece, não é lá fora não, é aqui. Então manter esse local é você manter sua vida de pé, é você manter sua família viva, é você manter sua saúde. Quantas vezes, meu povo, eu não sei você, mas eu vou falar por mim, quantas vezes eu cheguei aqui para fazer o culto, olha, arrasado. Que isso, pastor? Sim, eu sou ovelha, eu já expliquei isso para vocês. Tantas lutas, tantos problemas. Povo de Deus, ser pastor é muito difícil. É muito difícil mesmo, vocês não fazem ideia. Primeiro, emocionalmente, é muito ruim. Por quê? Porque você, além de ter as suas lutas, você convive com as lutas das ovelhas o dia inteiro. É o dia inteiro você ouvindo as ovelhas contarem seus problemas. E isso é uma carga emocional muito grande. Imagina você receber uma mensagem de uma pessoa dizendo: pastor, eu vou me matar. Como é que você acha que fica um pastor recebendo uma mensagem dessa? Ah, pastor, o meu casamento, enfim, é o dia inteiro, você vai absolvendo essas cargas. E você é uma pessoa que não tem nenhum reconhecimento. Não tem, povo de Deus. Para o mundo aí fora, eu sou um vagabundo, que eu não trabalho. Você vai ver gente entrar aqui, eu falando sobre dízimos e ofertas, você vai ver gente entrar aqui e vai dizer: vai trabalhar, vagabundo. Como se isso aqui não fosse importante. Imagina só, eu lutando, orando, cuidando pela sua vida, da sua família, isso não é importante para eles. Então, ser pastor não tem nenhum reconhecimento. A maioria das ovelhas, graças a Deus que você não, elas são ingratas. Elas vão chegar aqui, vão orar, vão descarregar os seus problemas no pastor, o pastor vai orar por elas, Deus vai abençoar a vida delas, e elas vão embora, não vão nem dizer tchau, pastor. Elas nem vão mais voltar para assistir. Amém? Nem vão voltar para assistir. Nunca mais. Ou então vai voltar não sei quando ficar ruim de novo. Então, às vezes, povo de Deus, às vezes o pastor está abatido, sim.
Mas aí eu chego aqui, povo de Deus, na casa de Deus. E aí a gente começa a ministrar o culto, a palavra. Enquanto o pastor vai ministrando a palavra, o pastor está sendo ministrado. E aí na oração, eu derramo meu coração, eu choro, eu converso com Deus. Quando acaba o culto, pronto, eu estou renovado. Mas onde foi o meu renovo? Na Betel, na casa de Deus. Acredito que isso aconteça com você também. Muitas lutas suas, muitas dificuldades. Você chega aqui no chão, mas aí Deus vai falando com você. Quando acaba o culto, você está renovado e você enfrenta as suas lutas. Acontece isso com você também? Com quem acontece isso aqui? Para você ver como que esse local, meu povo querido, não é importante. Como que eu vou deixar essa porta se fechar? Eu não tenho, só se eu fosse doido. Então aquilo que eu posso fazer, eu faço para manter essa obra. Porque é aqui que eu venço as minhas batalhas. É aqui eu tenho que amar essa casa. Ser dizimista, ser ofertante, não é dar dinheiro, é amar a casa de Deus. É amar o lugar que te acolhe, que te recebe. Por isso que Jacó disse: meu Deus, a partir de hoje, de tudo que o Senhor me der, eu te devolvo o dízimo. Jacó passou a ser Israel, porque ele teve um encontro com Deus. Meu irmão, minha irmã, só é dizimista, só é ofertante quem é convertido.